Eu sou Gunnar Sotero, sou professor de História do Colégio Espaço Verde e nós estamos aqui hoje para falar um pouco mais sobre o Dia da República, ou a Proclamação da República. A Proclamação da República, que ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, foi um movimento político que deu fim ao período monárquico do Brasil. Um sistema político que existia desde 1822 e que naquele momento foi encerrado de maneira abrupta. Um movimento militar com ideias ligadas ao movimento positivista, que é um movimento baseado na cientificidade e na crença da razão para o progresso social, surgido na França, que tinha uma ampla conhecimento no meio dos militares, articulado com outros militares e alguns políticos, encerrou no dia 15 de novembro o governo de Dom Pedro II. Esse movimento ele deve ser encarado como resultado de uma crise do Império. O Império que começou numa crise que vinha desde 1870, com o final da Guerra do Paraguai, e que nos últimos 19 anos da sua existência passou por várias transformações. Leis abolicionistas, um movimento abolicionista que lutavam pelo fim da escravidão, problemas com a Igreja Católica, problemas com as forças militares, principalmente com o Exército, e grupos dissidentes, a formação de grupos republicanos dentro do sistema imperial. Então nós tínhamos, apesar do Império e o imperador ser muito popular, uma oposição política nesse sistema. E no dia 15 de novembro, depois de circular uma notícia espalhada pelo Major Solon que Deodoro da Fonseca seria preso, Deodoro movimenta as tropas do Rio de Janeiro no então Campo de Santana e força o então ministro do gabinete ministerial, o Visconde do Ouro Preto, a pedir demissão. Na prática, Deodoro depôs o gabinete de Ouro Preto. Na parte da tarde, Deodoro, que era amigo do imperador, o vereador da cidade do Rio de Janeiro, José do Patrocínio, correu na Câmara da cidade do Rio e proclamou a República. E assim foi feito a nossa República. Uma República que contou com o apoio direto dos militares e dos positivistas, que tirou Dom Pedro do poder e que não contou com a participação popular. A nossa República hoje está bem mudada. Hoje nós temos uma ampla participação popular. Essa República que se formou em 1889, ela tinha uma série de problemas a contornar. E um deles passava pelo nosso símbolo nacional, que é a bandeira do Brasil. Todos nós conhecemos a nossa bandeira, a famosa bandeira verde e amarela, uma bandeira que tem um significado histórico. Só que existia um problema nessa República. Qual? Como fazer uma bandeira que servia para representar o Brasil, uma bandeira que fosse utilizada como símbolo identitário e que as pessoas pudessem associar. Então, Deodoro da Fonseca, no 4º decreto presidencial, porque Deodoro se tornou o presidente interino do Brasil, ele decretou a criação da bandeira da República. Uma bandeira que foi inspirada na bandeira do Império, com o verde, o amarelo, um círculo azul com estrelas brancas. Essa bandeira, na verdade, ela tinha as cores representativas do nosso Império. Uma bandeira que tinha sido criada pelo francês Jean-Baptiste Debré, que tinha as cores das casas reais de Bragança e de Habsburgo, e que, a partir daquele momento, passaria a representar a República. Então ela foi aumentada e foi incluída na sua faixa central o lema Ordem e Progresso. Essa bandeira
foi idealizada por Raimundo Teixeira Mendes, Manuel Teixeira Reis e Décio Vilares. Ela é um símbolo nacional. O decreto foi criado no dia 19 de novembro, ou seja, o dia 19 de novembro, ele está nessa semana justamente porque ele criou o Dia da Bandeira. Foi nesse dia que foi criado o Dia da Bandeira. Anos posterior, o poeta Olavo Bilac vai escrever o Hino da Bandeira, que é uma das composições da pátria do Brasil, que é lindíssimo e que é símbolo do nosso país. Então é importante entender que a proclamação da República e o Dia da Bandeira são feriados nacionais. Porém, o Dia da Bandeira não é um feriado. O dia do feriado é o dia da proclamação da República. O outro feriado importante dessa semana é o Dia da Consciência Negra, que abordaremos em uma outra oportunidade. Então, nessa semana, que vai do dia 15 ao dia 20, nós temos 3 datas para lembrar a importância do nosso Brasil. O dia 15 de novembro, com a proclamação da República, feriado nacional. O dia 19 de novembro, que é o Dia da Bandeira, que não é feriado nacional. E o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Nós, do Colégio Espaço Verde, temos o cuidado de ensinar datas, símbolos e momentos importantes da história do nosso Brasil, porque isso está na formação da nossa identidade, nas características singulares do nosso povo e principalmente na valorização da nossa tão amada Mãe Gentil. Viva o Brasil!